Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos, da disciplina de Cálculo 1. Este é o nosso vídeo de número 15 e versa sobre as tangentes, velocidades e outras taxas de variação que a gente pode aprender a computar usando a noção de limite. A ideia por trás é estabelecer uma regra de como é que uma certa quantidade varia em relação a outra. Então ou melhor, como é que uma certa variável dependente se modifica ou varia a taxa de variação dela em relação à variável independente, para um certo valor desta variável independente. A base desse conceito passa pelo conceito de tangente, agora definida não de forma intuitiva, como lá no nosso primeiro vídeo acerca das tangentes, mas sim de uma maneira formal, usando o conceito de limite. Então vamos primeiro definir o conceito de reta tangente usando o conceito de limite e depois dar a intuição geométrica novamente, dado que lá atrás ela já existiu. Então, a reta tangente a uma curva y igual a f de x em um ponto P de coordenadas A e F de A é a reta que passa por P e tem a inclinação m igual ao limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A dividido por x menos A, desde que este limite exista, tá? Uma alternativa seria escrever x como a mais h aqui é uma variável e a uma constante, e aí reescrevermos esse limite como m igual ao limite, quando h tende a zero, a diferença, né, de x para a tende a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Geometricamente, o que nós estamos fazendo é o seguinte, né? Você pega um ponto P aqui, um ponto Q qualquer, e você começa a levar esse ponto Q pela variação de x, tendendo ao valor de A, você vai levando esse ponto Q até que ele chegue ao ponto P, coincida com o ponto P. Então, no limite em que isso acontece, você vai ter então a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto de P de coordenadas A, f de A. Tá? Então, note que essa inclinação vai se modificando, né? Ela começa aqui estranha, e à medida em que o Q vai se aproximando do ponto P, ela vai se aproximando cada vez mais da inclinação da reta tangente. Naturalmente que a aplicação da técnica do cálculo do limite para verificarmos a reta tangente depende fundamentalmente de o limite existir. Essa é uma coisa que a gente sempre tem que levar em conta. Vou fazer alguns exemplos, né? O primeiro deles é qual é a equação da reta tangente a uma parábola y igual a x ao quadrado no ponto P de coordenadas 1 e 1. Para fazermos isso, nós vamos usar a definição formal de limite. Então, a inclinação da reta vai ser, da reta tangente, né? É o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, e sabendo que A é o 1, e f de A é A ao quadrado, né? 1 ao quadrado dá 1, tá? Então, é o ponto P11 aqui. Então, nós reescrevemos essa expressão como segue. M é o limite de x tendendo a A, de x ao quadrado menos A ao quadrado sobre x menos A, que é limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. E isso é o limite, quando x tende a 1, este x ao quadrado menos 1 a gente pode usar sempre esse produto, né? Se tem x ao quadrado menos 1, você pode escrever como x menos 1 vezes x mais 1 e vice-versa.
Então, esse limite tem um x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo, eles se simplificam e nos resta calcular o limite quando x tende a 1 de x mais 1 apenas, que resulta 2. Então, essa é a inclinação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. E para calcularmos a equação da reta tangente, basta usarmos a forma ponto inclinação da equação da reta, e ela fica escrita como segue: y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1. Com isso, nós temos então a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Um segundo exemplo é f de x igual a 3 sobre x. Qual é a inclinação da reta tangente no ponto 3, 1 dessa equação, desta função? Vamos usar novamente a definição de limite da tangente, mas agora usando a definição alternativa dada em termos de h. Então aqui nós escrevemos que m, a inclinação da reta tangente, vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de 3 mais h menos f de 3 dividido por h. Isso vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de 3 dividido por 3 mais h menos 1 dividido por h. Esta razão aqui pode ser, nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum no numerador, ficamos com este resultado, 3 menos 3 se cancela, fica só um h dividido por, menos h, perdão, dividido por h vezes 3 mais h, o h se cancela, e aí fica então para calcularmos o limite, quando h tende a zero, de menos 1 sobre 3 mais h igual a menos 1 sobre 3. Tá? Então esta é a inclinação da reta tangente à função f de x igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. No exemplo 3, a próxima pergunta é: quais as inclinações das retas tangentes ao gráfico da função f de x igual a raiz de x em 3 pontos distintos, 1, 1, 4, 2, 9 e 3. Então, ao invés de calcularmos esse processo limite em cada um dos pontos individualmente, convém a gente usar uma constante a, qualquer, arbitrária, que depois a gente substitui o valor de a em cada um dos pontos aqui, e aí temos então que fazer apenas um cálculo do limite e aí depois efetuar as funções de acordo com o resultado que obtivermos. Então, a inclinação da reta tangente à função f de x igual a raiz de x num ponto de coordenadas a, f de a vai ser dada pelo limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Aqui a gente escreve agora explicitamente a função, então ficamos com o limite, quando h tende a zero, da raiz de a mais h menos raiz de a dividido por h. E agora temos que definir como proceder com esse limite. Para tal, o que nós fazemos é multiplicar por 1 nos mesmos moldes que a gente sempre faz quando tem raiz, de forma a ficar, a gerar uma expressão do tipo x² menos a ao quadrado, ou menos 1 ao quadrado, Então, para fazermos isso, como temos a raiz no primeiro e no segundo termo e uma subtração, escrevemos dessa maneira. Então, o limite, quando h tende a zero, de raiz de a mais h menos raiz de a sobre h, vezes raiz de a mais h mais raiz de a sobre raiz de a mais h mais raiz de a. Agora, você aplica aqui, vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então a mais h menos a fica só h aqui, dividido por h, que tem esse primeiro, vezes esse segundo termo aqui, está aqui escrito. Então, simplificamos os h's, então no final fica o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre raiz de a mais h mais raiz de a.
o h vai o limite do quociente, ou o quociente dos limites, em cima vai dar 1, embaixo vai dar o limite de uma soma, que é uma soma de limites, o limite de uma raiz, que é a raiz de um limite, então fica a mais limite, quando h tende a zero de h, que vai dar zero. Então fica raiz de a mais raiz de a, 1 sobre 2 raiz de a. Agora a pergunta é qual é a inclinação para valores específicos de a. No caso, 1, 4 e 9. Então, substituindo esses valores, nós encontramos as inclinações das retas tangentes ao gráfico raiz de x, y igual a raiz de x, nos pontos 1, 1, 4, 2 e 9, 3. Dando prosseguimento, uma outra coisa que a gente pode usar que fica legal é calcular a velocidade. E entender a velocidade como uma taxa de variação da posição de um certo objeto durante o tempo. Então, vamos dizer que a posição de um certo objeto no instante t igual a a seja s de a, e no instante t igual a mais h, s de a mais h. Então, durante o intervalo de tempo h, a posição do objeto variou ΔS igual a S de A mais H menos S de A. A velocidade, se nós estivéssemos falando em velocidade média, como vocês devem se recordar do ensino médio, a velocidade média desse objeto durante esse intervalo de tempo seria o deslocamento pelo intervalo de tempo. O deslocamento é ΔS, o intervalo de tempo é o próprio H. Então está aqui a velocidade média durante o intervalo de tempo h. Esse objeto poderia ter feito qualquer tipo de movimento, né? Por exemplo, sai daqui, anda para frente um pouco, volta para trás um pouco, sobe para frente aqui com uma certa velocidade, né? Então sai daqui, anda para frente, volta para, começa a andar para frente de novo. E aí a gente teria então a velocidade média durante o intervalo de tempo h, do instante de tempo t igual a a ao tempo t igual a a mais h. Agora, se nós quiséssemos saber não a velocidade média durante o intervalo, mas qual a velocidade no instante de tempo a exatamente, então o que nós faríamos? Nós tomaríamos o limite em que h tende a zero. Mas se nós fizermos então a velocidade, quisermos calcular então a velocidade, né, porque aí a gente vai trazendo o h aqui, e esse ponto vai coincidindo com o ponto P. O ponto Q aqui vai coincidindo com o ponto P. Veja só que calcular então a velocidade no instante de tempo t igual a coincide o processo, a intuição geométrica e o procedimento algébrico, né, o cálculo, coincide com a definição de tangente. Então, calcularmos a velocidade instantânea do objeto no instante de tempo t igual a é igual a calcular a tangente de uma função a f de x num certo ponto. Tá? Tanto é que a definição v, velocidade no instante de tempo igual a é o limite, quando h tende a zero, da posição no instante a mais h menos a posição no instante a dividido por a. Como exemplo, vamos considerar que a gente está no topo de alguma torre bem alta, de mais de 450 metros de altura, e a gente despreza a resistência do ar, a gente tem uma bolota, a gente solta a bola lá de cima. E aí a pergunta que alguém vai te fazer é: qual é a velocidade da bola quando t igual a 5 segundos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: com que velocidade a bola chega ao solo? Como nós vimos nos capítulos, nos exemplos, nos vídeos anteriores, a posição de uma bola em queda livre pode ser obtida usando essa expressão: S de t igual a 4,9 vezes t ao quadrado. Então, a velocidade no tempo t igual a um valor a qualquer vai ser dada pelo limite que segue. Velocidade no instante a igual a limite
quando H tende a zero, de S de A mais H menos S de A dividido por H. Agora a gente pode substituir aqui as expressões explícitas para a posição. Então temos o limite, quando H tende a zero, de 4,9 vezes A mais H ao quadrado menos 4,9 vezes A ao quadrado dividido por H. E aí a gente abre esse termo e coloca o 4,9 em evidência. Então 4,9 em evidência. Aqui vai ter um A ao quadrado, que vai se cancelar com esse A ao quadrado, porque tem um menos aqui. Tem também um 2AH, que se preserva, bem como um mais H ao quadrado, que se preserva. Podemos deixar o H em evidência, né? Então, para cancelar com esse denominador. E ao final, nós queremos então calcular o limite, quando H tende a zero, da expressão 4,9 vezes 2A mais H. E isso vai dar, como H vai a zero, fica só 2 vezes 4,9, 9,8 vezes A, onde A é o tempo. Aqui ele fala, na letra A, ele fala que o tempo é 5 segundos. Então substituímos T igual a 5 e obtemos 49 metros por segundo. Na segunda pergunta, ele quer saber com que velocidade a bola chega ao solo. Nós não sabemos, para sabermos a velocidade, segundo a nossa equação, tínhamos que saber o tempo em que ela chega ao solo, mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que antes de chegar ao solo, ela roda 450 metros. Então a gente coloca S de T no tempo final, 450 metros, e essa posição tem que ser igual a 4,9 vezes o tempo final ao quadrado. Isso vai dar então raiz de 450 sobre 4,9 segundos, e a velocidade no tempo final é 9,8 vezes o tempo final, que é igual a 9,8 vezes essa raiz, e esse valor dá aproximadamente 94 metros por segundo. Veja que agora que a gente falou em taxa de variação da posição em relação... Agora que nós conseguimos conectar o conceito de tangente com o conceito de velocidade, nós podemos conectar o conceito de tangente ou de velocidade com o conceito de taxa de variação de alguma quantidade em relação a outra. Então, seja uma quantidade y que seja obtida como uma função g de x, em que x é uma variável independente arbitrária. Não sei, por exemplo, pode ser a posição dentro de uma sala, por exemplo, né? E essa sala poderia se chamar cozinha, tá? E aí a quantidade é a intensidade do cheiro de uma certa, de alguma coisa gostosa, sei lá, um café, por exemplo. E você quer saber, e x aqui é a distância que você está da cafeteira, da cafeteira, da garrafa térmica com café, ou enfim, do que for, do método que você usa. E aí você supõe que você caminha uma distância da posição x1 até a posição x2, variando, né, a sua distância em relação ao pote de café por uma distância ΔX. E aí, claro, você quer saber o quanto variou a intensidade do cheiro do café quando você caminha essa distância, né? Então ele vai variar, suponha que você conheça a função que te dá a intensidade do cheiro do café como função da sua distância do pote de café. Então a variação na intensidade do cheiro é o g de x2 menos o g de x1. Então o g da posição final menos o g da posição inicial. A taxa média de variação da intensidade de cheiro em relação ao deslocamento que você realizou é a variação no cheiro, na intensidade do cheiro, pela variação na distância. E a taxa instantânea, né? Aqui a palavra instantânea talvez até entre aspas, mas a taxa instantânea de variação da intensidade de cheiro em relação a x vai ser dada pelo limite em que você tem x2 tendendo a x1. Então você dá um passo infinitesimal em direção ao pote de café.
E quando você dá o passo infinitesimal em direção ao pote de café, você vai ter então a taxa de variação da intensidade do cheiro de café em relação à distância quando você está na posição x1. É isso que esta expressão está indicando para você, falando em termos de taxa de variação. Bom, com isso nós concluímos esta etapa, esta videoaula, e desejamos boa sorte com os exercícios e aguardamos vossas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.